Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um encontro semanal. Esse nosso encontro que tem como objetivo te levar informação, te levar conhecimento, te levar direcionamento para te ajudar a fazer sobrar caixa no seu negócio com até 30 minutinhos por dia. Eu sou Walter Leite, empresário, empreendedor, consultor financeiro e empresarial para pequenas empresas. E hoje nós vamos falar de um tema extremamente importante para todos os empresários, todas as empresárias, para todas as pequenas empresas, independentemente do seu ramo de atuação, do seu tamanho, do seu tempo no mercado. Hoje, o tema que nós vamos falar, ele vai literalmente definir o caminho que a sua empresa vai seguir, não só no próximo ano, como nos próximos anos. E é por isso que nós escolhemos esse tema nesse momento, já que nós estamos virando de ano agora, estamos entrando no ano novo, é aquele tempo, aquele momento onde as pessoas começam a fazer metas, a fazer planejamentos, elas querem conquistar um monte de coisas, porém, em média, existe uma estatística, existe um estudo que diz que 72% das pessoas que fazem metas, que fazem algum tipo de objetivo para o ano seguinte, essas pessoas desistem dessas metas até o carnaval. Ou seja, não dura nem 2 meses. É isso mesmo. Cara, o as pessoas elas não levam suas metas nem até o carnaval. E é por isso que hoje nós não vamos falar sobre metas. É isso mesmo, é isso mesmo. Nós não vamos falar sobre metas. Nós seremos um pouco mais profundos. Nós vamos falar sobre planejamento estratégico, que é bem diferente de simplesmente rascunhar, fazer algumas metas ali no papel. E por que que nós vamos falar sobre esse tema hoje? Porque ele é muito mais profundo. Ele envolve não somente ter metas, mas também toda a estrutura a ser construída por trás da sua empresa. O planejamento estratégico, ele define qual é o destino que a sua empresa quer alcançar em um determinado espaço de tempo. E o mais importante, qual é o caminho que a empresa vai seguir para alcançar aquele objetivo. Porque não adianta nada ter um planejamento estratégico sem ter um plano de ação. É o que eu comento sempre com os meus clientes, com os meus mentorados, com os meus alunos, que um planejamento estratégico sem um plano de ação, ele não é um planejamento estratégico, ele é um plano de intenção. E quando eu falo um plano de intenção, eu estou falando no sentido literal. Eu tenho a intenção de fazer isso, a intenção de fazer aquilo, a intenção de alcançar tal objetivo. Mas como você não tem um plano de ação, como você não tem um passo a passo, você não sabe qual caminho seguir. Então, como você não sabe qual caminho seguir, qual a rota pegar, você acaba rodando e não sai do lugar. É daí que as pessoas acabam desistindo da meta. Por quê? Porque a meta geralmente é algo mais vazio, é algo mais superficial. Você pega um papel, uma caneta, um computador, qualquer coisa, coloca lá 4, 5 coisas que você quer alcançar, 10 coisas, dependendo da quantidade de metas que você tem, mas você não desenha o caminho para alcançar essas metas. Logo depois que vira o ano novo, começam a vir os compromissos, você acaba sendo atropelado, entre aspas, pelas coisas da vida e acaba desistindo das suas metas. E é por isso que hoje nós vamos falar sobre planejamento estratégico, com o caminho que a tua empresa vai seguir a partir de agora, nesse ano novo, e nos próximos anos, né? Por que que eu fiz tudo isso? Por que que eu falei tudo isso? Porque a maioria dos empresários cometem a mesma falha, os mesmos erros. A maioria dos empresários, eles começam o ano sem nenhum tipo de planejamento, absolutamente nada, e deixam o tempo passar, o tempo vai passando, mês após mês, dia após dia. Ah, o ano só começa após o carnaval, ó, agora vem Páscoa, agora vem dia do trabalho, agora vem o segundo semestre. Quando você vê, o ano já passou, você não fez o teu planejamento, não alcançou nenhum tipo de meta, nenhum tipo de resultado, e aí vocês já sabem qual é o resultado da empresa no final do ano, né? Tá aquele caos, aquela bagunça, aquela correria toda, e a empresa cada vez mais endividada, o empresário cada vez mais maluco, arrancando os cabelos, surtando,
Por quê? Porque você não teve um direcionamento. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Por isso que nós não vamos falar sobre meta e sim sobre planejamento estratégico. E depois de toda essa introdução, vamos começar para colocar todo mundo na mesma página, vamos contextualizar o que é um planejamento estratégico. Muito se fala, muito se vê por aí, planejamento estratégico é muito legal, é muito bonitinho, mas o que é, afinal de contas, um planejamento estratégico? Planejamento estratégico é a forma que o empresário tem para definir quais são os passos que a empresa dele vai seguir naquele ano. Onde é que a empresa quer chegar? Qual é o resultado esperado? Qual é o crescimento esperado? Qual é o resultado esperado para o time que você tem para aquele ano? Então, imagina o seguinte: imagina que você vai fazer uma viagem, a viagem dos seus sonhos. Antes de sair de casa, você vai desenhar todo o mapa com o caminho que você vai percorrer ao longo da sua viagem. Para quê? Para que você saiba exatamente quais são os pontos de parada, quais são os pontos turísticos, quanto tempo você vai dirigir, onde você vai parar para comer, onde você vai parar para tirar foto. Então, com isso, com esse mapa bem desenhado, você concorda que você vai ter uma viagem com muito mais tranquilidade, muito mais previsibilidade, muito mais leve? Isso acontece por quê? Porque você já sabe o caminho que você vai seguir. O caminho já está desenhado, você sabe exatamente o que esperar, quais são as decisões necessárias caso ocorra algum imprevisto no caminho. Você já sabe onde tem as suas paradas, seus checkpoints, para você abastecer, para você dar aquela esticada no corpo, para você descansar, para você tirar foto. Então, dentro de uma empresa, esse desenho, esse mapa todo é o planejamento estratégico. Ele vai te trazer a mesma previsibilidade ao longo do ano. Por que isso? Porque imprevistos acontecerão. Você vai prever uma coisa, aquilo tende a acontecer, porém com alguns imprevistos ao longo do caminho. Só que acontece o seguinte: se você não tem um mapa bem desenhado, você vai se perder conforme os imprevistos forem acontecendo. E é aí que o planejamento estratégico entra. Porque na hora que vierem os imprevistos, você vai conseguir identificar que aquilo é só um imprevisto, você vai fazer um ajuste na sua rota e vai seguir o fluxo normal até o teu resultado. Voltando para a nossa viagem, imagina o seguinte: você está lá com o seu mapa, está tudo bonitinho, você está dirigindo, está tudo acontecendo como deve acontecer. Só que no meio do caminho, acabou acontecendo uma chuva um dia antes e um trecho da pista está interditado. O que você faz? Você vai pegar geralmente um desvio, você vai rodar um pouco mais, fazer uma volta, até você chegar novamente na sua rodovia, na sua pista principal. E você vai seguir o rumo, o sentido da sua viagem. Ou seja, não é porque aquele trecho da via está interditado que você vai desistir da sua viagem. O planejamento estratégico, ele te entrega essa mesma tranquilidade, para que na hora que algum imprevisto acontecer, você já vai saber exatamente qual é a decisão que você vai tomar, qual é o caminho que você vai seguir, para que você não se perca ao longo do ano nas buscas pelo seu resultado. Então, em resumo, o planejamento estratégico, ele é o mapa de como você quer chegar, qual é o caminho para te levar no seu objetivo, para onde você quer chegar ao longo do ano, ao longo dos próximos anos. E ele envolve todo o seu time, todas as suas lideranças, se você tiver, ou simplesmente você. Não tem problema. O importante é que você saiba para onde você está caminhando. O planejamento estratégico, ele vai te trazer a clareza para que você consiga fazer algo grandioso, coisas grandes dentro da sua empresa e dentro da sua jornada, para que o seu ano seja realmente um ano diferente em relação aos anos anteriores, para que você não passe mais um ano apagando incêndios dentro do seu negócio, para que você não passe mais um ano seguindo só o fluxo. E aí você vira aquele barquinho de papel dentro de um tanque, coloca um tanque com água e coloca um barquinho de papel.
E aí se você não soprar o barquinho, ele vai ficar lá em pé. Se você começar sacudir água, ele vai pegar vários rumos diferentes. É assim que pode estar seguindo a tua empresa ao longo dos últimos anos. Então, para onde você vai realmente canalizar a energia? Para onde você vai realmente seguir com o seu negócio? É aí que vem o planejamento estratégico. Fazendo a conexão com a sua viagem, a viagem dos seus sonhos, não adianta, é como se você fosse pegar, fazer a viagem sem nenhum tipo de GPS, nenhum tipo de mapa, nenhum tipo de planejamento. E aí você não sabe quanto tempo você vai demorar para chegar no local, se o teu tempo estimado está correto, se vai ter postos para você abastecer ao longo do caminho, se você vai ter local para se alimentar ao longo do caminho, se você vai ter alguma paisagem para tirar fotos ao longo do caminho. Então, não dá para você fazer uma viagem assim, totalmente no escuro. Da mesma forma, não dá para você gerenciar, administrar o teu negócio no escuro. Não dá. Você precisa ter um planejamento estratégico que vai direcionar a tua empresa ao longo dos seus próximos meses, do seu próximo ano. E quem deve fazer um planejamento estratégico? Todo pequeno empresário. Todo mundo que possui uma empresa precisa fazer um planejamento estratégico. Se você tem sócios, essas pessoas precisam estar envolvidas. Seu sócio precisa participar com você. Se você tem cargos de direção, uma empresa um pouco maior, você tem um gerente, você tem um supervisor, a pessoa precisa estar envolvida dentro desse planejamento. Depois, esses dados que foram catalogados, que foram planejados, precisam ser é, é, dividido, dividido com as outras pessoas, porque todo mundo precisa saber para onde a empresa está caminhando. Voltando à sua viagem, quando você faz um planejamento, se você vai viajar em família ou em amigos, você geralmente fala para as pessoas: ah, vai ter um posto de parada, ah, nós vamos parar para almoçar em tal lugar, daqui a tanto tempo, vamos parar daqui a pouco para fazer um café, para tomar um café, vamos parar para abastecer em tantos quilômetros. Então, todo mundo está ciente do caminho que você está seguindo, da viagem que vocês estão fazendo. Então, todo mundo fica muito mais calmo com a rota, com o percurso. A mesma coisa na empresa. Então, um planejamento estratégico, ele pode e deve ser dividido com outras pessoas que estão ao seu redor, para que as pessoas não fiquem trabalhando com você de olhos vendados, às cegas. E aí as pessoas nunca sabem para onde a empresa está caminhando. Sem contar que você ainda ganha qualidade na tomada das decisões. Por quê? Porque uma pessoa pensa de uma linha. Duas, três cabeças, três mentes pensam de uma forma muito maior, muito mais ampla. Então, quando você monta um planejamento estratégico que você envolve outras pessoas, caso você tenha outras pessoas para envolver, essas pessoas terão visões diferentes de um mesmo cenário, de um mesmo objetivo. Ou seja, a qualidade do teu planejamento estratégico sobe significativamente. Mas, se você não tem sócios, não tem carro de direção, não tem outras pessoas para envolver, não tem problema. Monta o teu planejamento estratégico você mesmo, sozinho, analisa os seus números, veja o que é factível, bonitinho, para que você tenha um direcionamento. Isso é muito comum acontecer. Eu mesmo monto planejamentos estratégicos muitas vezes sozinho, de questões mais específicas, e geralmente dá resultado. Então, não é porque você não tem pessoas para te ajudar, né, em um determinado ponto, que você não pode montar um planejamento estratégico. Então, pode montá-lo sim, sem problema nenhum. O importante é que no planejamento estratégico conste todos os pontos que nós vamos passar aqui agora. Por quê? Porque ele vai te direcionar, ele vai te dar a base, tá? Então, os pontos que nós vamos falar aqui hoje, agora, são os pontos que vão dar a base para o teu planejamento estratégico crescer de uma forma sustentável, para que você não se frustre ao longo do ano. Um dos pontos importantes, e agora nós vamos falar sobre o primeiro ponto importante e indispensável dentro de um planejamento estratégico, é o seu destino. Então, para onde a tua empresa vai caminhar no próximo ano? Onde você quer chegar? Afinal de contas,
É como diz aquela parábola do filme, né? Se você não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. Então, lembra como nós falamos agora da sua viagem? Então, você não decide uma viagem. Eu vou pegar o carro e vou simplesmente rodar pelas rodovias e ver aonde eu vou chegar. Geralmente não é assim. Geralmente você tem um destino. Por mais que você vire um viajante, vai rodar 10 mil, 20 mil quilômetros, você sempre sabe qual vai ser o teu próximo destino, o teu próximo ponto de parada. Então, a mesma coisa é na sua empresa. Definir aonde você quer estar no final do próximo ano é o primeiro passo para começar a montar um planejamento estratégico. Definir quais são os pontos de crescimento, quanto você quer crescer dentro do seu negócio e quais serão as principais metas a serem alcançadas. Mas é nessa parte que o empresário precisa tomar alguns cuidados. Por quê? Porque o que eu mais vejo é empresário fazendo meta de faturamento e esquecer da meta de caixa. Pensa que faturar mais vai resolver o problema de caixa da empresa. E todo o restante acaba virando segundo plano. Mas na verdade, não é isso que acontece. Então, você definir o seu destino, quanto que você quer ter de caixa, de lucratividade, de rentabilidade no seu negócio, vai te ajudar a fazer a meta de faturamento, por exemplo, que todo mundo faz, um planejamento estratégico para alcançar um faturamento. Esse número ele vai ficar muito mais coerente, porque ele está interligado. Ele está interligado com os outros pontos. Então, não fica um número solto. Ah, quero faturar 1 milhão, quero faturar 100 mil, quero faturar 500 mil. Para quê? Ah, porque é um número bonitinho. Ah, porque eu vou alcançar o primeiro milhão da minha empresa. Ah, porque eu vou alcançar o primeiro 100 mil da minha empresa. Legal. Só que esse número bruto, por si só, ele não vai dizer muita coisa. Então, o que você quer com esse número? O que você quer ao alcançar esse número, esse dado? Isso é o que importa dentro do seu negócio. Quanto vai sobrar de verdade dentro da sua empresa, dentro do seu bolso? Porque empresário e empresária precisa ter dinheiro no bolso, é um dos principais pontos que nos move. Então, não trabalhe simplesmente por trabalhar. Se não acontece daqui a pouco, o que eu vejo acontecer com muita frequência nas empresas. O empresário, a empresa aumenta o faturamento, o empresário, a equipe trabalha para caramba, muito mais, porque está vendendo mais, só que no final do mês não sobra nada. No final do mês, pagou para trabalhar. Então, peraí, cadê a qualidade desse número? Então, na hora de definir uma meta de faturamento, verifique qual é o resultado final que você deseja para o seu negócio. Quanto é que vai sobrar de verdade lá na última linha, lá no caixa do seu negócio? Para quê? Para que a sua meta não seja apenas para massagear o teu ego. Faturamento é puro ego. E que essa meta, sim, ela te traga resultados financeiros, resultados concretos dentro do seu negócio. Você precisa olhar ao longo do período e falar o seguinte: eu aumentei meu faturamento em X% e o caixa, o resultado, as minhas contas, o meu ciclo financeiro, tudo isso está melhorando. Por quê? Porque o faturamento está crescendo e os demais números também estão acompanhando o crescimento do seu negócio. De preferência, hashtag fica a dica, comece a definir essa meta exatamente de baixo para cima, ou seja, pelo resultado final que você deseja alcançar no seu negócio. E aí sim você começa a quanto eu quero de caixa no meu negócio no final do ano, quanto eu quero de lucratividade, quanto que precisa sobrar por mês dentro da minha empresa para que esse resultado seja alcançado ao longo dos 12 meses. E aí você vai chegar no número quanto a minha empresa precisa faturar. E muitas vezes você vai chegar na seguinte conclusão: eu não preciso crescer meta de faturamento. Eu posso simplesmente fazer um ajuste
na minha empresa, no meu negócio, para aumentar a eficiência. E aí você entra na meta de eficiência financeira. Você mantém o seu nível de faturamento e melhora a tua geração de caixa. Tua capacidade de geração de caixa dentro do negócio. Esse é o melhor dos mundos. Então, cuidado ao definir uma meta de faturamento. Nem sempre você vai precisar vender mais. Muitas vezes você vai precisar manter o teu tamanho de faturamento e melhorar a eficiência no teu negócio, que você já vai ter uma meta, um aumento de caixa significativo. Até porque, quando você decide faturar mais, você vai ter que ter uma outra meta, um outro objetivo, um planejamento estratégico secundário, que vai ser para definir a sua estrutura. Qual é a estrutura que a minha empresa vai precisar para alcançar esse faturamento, esse resultado? E aí, com tudo isso, você vai chegar na meta de faturamento, tudo casado. Muitas vezes, você pode olhar e falar assim, cara, não preciso faturar mais. Eu vou manter o meu tamanho, eu vou manter o meu faturamento, vou manter a minha estrutura e eu vou mexer nessas linhas aqui de baixo que vai melhorar a minha eficiência. E aí eu vou chegar aqui na minha última linha, o que sobra, faturamento menos todas as despesas, 100% das despesas, quanto realmente sobra, sobrou X, pois é, esse X aqui ele vai aumentar, porque eu vou melhorar a eficiência dentro do meu negócio. Tudo isso conectado, casado, não fica nada solto, nada desconectado com nada, não fica aquelas metas soltas de final de ano. Está tudo conectado de verdade dentro do seu negócio, dentro da sua empresa. Como tem que ser dentro de uma empresa? Porque senão ficam aqueles números vazios, aqueles números soltos, e você não chega a lugar nenhum. Lá no carnaval você já esqueceu. Se alguém perguntar para você qual é a tua meta do ano, ah, não sei. Para cada pessoa você dá um número, você dá um objetivo, e nem você sabe, nem a tua empresa sabe para onde você está caminhando de verdade. Outro ponto que o planejamento estratégico precisa ter, segundo ponto, segunda dica, é o como. Como que a empresa alcançará os resultados esperados? Qual é o time necessário para alcançar esses resultados? Qual é a estrutura de venda? Quais são os canais de vendas? Qual é a eficiência que eu tenho que colocar na minha empresa? Como? Qual é o caminho? Como que eu vou chegar até o ponto B? Você está no ponto A aqui, fatura 100 mil. Vou chegar no ponto B, quero faturar 200. Como que eu vou sair daqui e chegar até aqui? Ou seja, você define a forma de atuação no seu negócio para o próximo ano, para que você não fique correndo para todos os lados sem um direcionamento concreto, sem um direcionamento alinhado. Assim você saberá exatamente em qual caminho investir, quais os canais de vendas você vai investir, quais as linhas de eficiência financeira você vai mexer, qual é o time necessário para vender, por onde você vai vender, qual é a tua eficiência tributária dentro do seu negócio. Sabe, você vai saber exatamente quais são as engrenagens, quais são os parafusos e as porquinhas que você vai apertar dentro do seu negócio, que você vai ajustar dentro da sua engrenagem. Quais são os instrumentos da sua orquestra que você vai afinar melhor para que você seja o maestro do seu negócio, para que a tua empresa cresça de verdade, como tem que ser e alcance os resultados que você está planejando, que você espera dentro desse planejamento estratégico. Ou seja, saber exatamente o caminho que será percorrido ao longo da sua viagem, ao longo da sua jornada, ao longo do seu ano. Isso é essencial, é mandatório para que você chegue com segurança ao seu destino. Então, se você quer realmente alcançar as metas que você está colocando, ter um planejamento estratégico eficiente, saber o como que eu vou chegar nesses resultados, ele é literalmente fundamental. Se você não tiver esse como, as chances do seu planejamento estratégico não ser alcançado, dar problema, elas aumentam gigantescamente. São altíssimas. Por quê?
Lembre-se da jornada da viagem. Se você pegar o seu carro e simplesmente sair dirigindo, as chances de você chegar onde você realmente quer reduzem muito. Por quê? Você não sabe se você estará no caminho certo, se o combustível que tem no carro vai dar, aonde tem ponto de parada para você se alimentar, o que você vai ter que fazer ao longo do caminho, se tiver alguma parada, algum obstáculo, alguma interdição. Ou seja, saber com previsibilidade o como, para onde, como que eu vou chegar lá, é fundamental dentro de qualquer planejamento estratégico. Não existe planejamento estratégico sem o como, sem as ações do dia, sem as rotinas necessárias para que você alcance o objetivo que você tanto espera, tanto deseja nesse planejamento estratégico. Terceiro ponto, terceiro ponto. Imagina assim, ó, se você vai fazer a tua viagem, tá lá dirigindo, e aí eu te pergunto assim, quanto tempo nós vamos levar para chegar lá no nosso destino? E aí você que está dirigindo fala assim, ah, não sei, vou só dirigir. Esse não sei pode ser meia hora, uma hora, alguns minutos, alguns dias, alguns anos. Você não pode ficar dirigindo a sua vida inteira achando que uma hora você vai chegar lá no seu destino, certo? Pois é. É com essa história, com esse ponto, que eu conecto o seu terceiro ponto, que é o prazo. Não existe planejamento estratégico sem um prazo determinado. Não existe as metas que estão no planejamento estratégico sem um prazo determinado. Não existe uma viagem sem prazo determinado. Não existe nada na nossa vida sem um prazo determinado. Tudo tem um tempo de começo, meio e fim. Ou seja, é um tempo de duração. Se você achava que a vida é infinita, que não precisa ter prazo, que tudo que começa em uma hora vai rodando, sinto lhe dizer que a vida não é assim. Tudo tem um prazo. Então, determinar o prazo, ele é fundamental para que você alcance o planejamento estratégico que você acabou de fazer, o que você vai fazer. É com esse tempo, é com esse prazo que você vai determinar os checkpoints no seu planejamento, que vão ser os acompanhamentos dentro do seu planejamento, a evolução do seu planejamento ao longo do tempo. Imagina, você vai fazer uma viagem lá, continua dirigindo, e o teu tempo da viagem é de 12 horas. Ah, cada 2 horas, 3 horas eu vou parar para comer, eu vou parar para esticar as pernas. São checkpoints. E aí o pessoal que está com você pergunta assim: quanto tempo falta? Agora faltam 10 horas, faltam 8 horas, faltam 5 horas, faltam uma hora. Agora faltam alguns minutinhos, já estamos chegando. Você vai gerenciando a sua expectativa, expectativa das pessoas. Você vai se motivando, porque você está vendo que você está alcançando aqueles objetivos. Ou seja, ter um prazo determinado dentro do seu planejamento estratégico vai te trazer a mesma tranquilidade. Ele vai determinar, você vai conseguir medir como, quanto que está faltando, quanto que está faltando para você alcançar aquele objetivo. Porque não adianta nada você fazer um planejamento estratégico para deixar ele guardado na gaveta sem acompanhamento. Lembra? Aí não é um planejamento estratégico, ele vai virar um plano de intenção. De tempos em tempos, o empresário, a empresária precisa ir lá revisitar esse planejamento estratégico para acompanhar a evolução de tudo que foi planejado. De preferência, eu sempre recomendo que nem coloque esse planejamento estratégico dentro de uma gaveta. Coloca um checkpoint, coloca numa parede e você vai marcando todos os grandes marcos que você vai alcançando. Isso vai ajudar os demais envolvidos a se manterem motivados, atentos, direcionados, além de ser uma excelente ferramenta para você acompanhar a evolução do seu negócio. E é uma ferramenta simples, imprima e coloca numa parede. É como isso vai virar o GPS mesmo. Quando você viaja com o GPS, ele fica aparecendo ali, né? O tempo estimado para a viagem, aparece teu carrinho ou tua setinha fazendo o teu percurso, ele vai te dar o próximo caminho, a próxima curva.
Então, você sabe tudo com antecedência. Quantos metros você vai fazer tua próxima curva? É assim que você vai enxergar o teu planejamento estratégico. Então, não deixá-lo guardado, ter os checkpoints com um prazo. Então, eu vou alcançar isso aqui nos próximos 12 meses. Nos próximos 6 meses eu tenho que estar assim, 3 meses eu tenho que estar assim, 2 meses eu tenho que estar assim, no final desse mês eu tenho que estar assim. Olha só, o acompanhamento. Vários checkpoints ao longo do período vai te levar à tua jornada, à tua viagem final. Então, várias paradas ao longo da sua viagem vai te dar várias abastecidas, alimentação e tudo mais, vai fazer com que você chegue com segurança e saudável ao longo da sua viagem. E lembre-se de um detalhe, que planejamento sem execução não é um planejamento, é um plano de intenção. Lembre-se muito disso. Não se esqueça, não monte um plano de intenção no seu negócio, achando que é um planejamento estratégico. Ao longo do tempo, e eu recomendo que seja pelo menos a cada 60 dias, pare e revise esse planejamento. Revise seus checkpoints. Coloca lá no teu painel, vai acompanhando, que você vai saber em tempo real. Verifique se tudo está acontecendo conforme o planejado, ou quais são os ajustes necessários para que tudo que foi planejado realmente aconteça, para que todos os objetivos sejam alcançados. Porque você não pode descobrir que a meta não vai ser atingida, que o planejamento não vai dar resultado no final do ano, faltando 10 dias para acabar o ano, 10 dias para acabar o teu prazo, porque antes de encerrar o ano. Você precisa acompanhar. Você não dirige um carro sem olhar o painel de instrumentos dele. Você não dirige um carro, faz uma viagem de 15 horas, sem olhar o indicador de combustível para ver se o combustível é suficiente. Aí você vai dirigindo, não olha nada, daqui a pouco o carro para. Ah, acabou o combustível. Tá, aí você não olhou? Não, isso não existe. Então, a mesma coisa na empresa. Olhar os indicadores que você definiu no teu planejamento estratégico, no mínimo a cada 60 dias, no mínimo a cada 60 dias, é fundamental para que você consiga realmente entender o caminho que o teu negócio está seguindo e se você precisa ajustar algum ponto ao longo da sua jornada. É o seu indicador de combustível. Se você está vendo que o tanque vai chegar muito em cima, muito no finalzinho, ou corre até o risco de acabar o combustível, qual é a tua primeira decisão? Deixa eu ver aonde tem um posto de combustível aqui perto. É a mesma coisa com o teu planejamento estratégico. Isso aqui não está dando resultado, o que eu preciso fazer para reverter essa situação, para contornar essa situação e seguir a minha empresa rumo ao seu resultado que foi planejado no início do ano, que foi planejado por mim, por vocês, por todos nós. Lembre-se da viagem que nós falamos no início do nosso encontro e que estamos comentando aqui. Então, você não pode se perder ao longo do tempo por qualquer motivo. Não pode. E a única coisa que vai fazer com que você não se perca é acompanhar o teu mapa, é acompanhar o que você definiu, tá? Imagina assim, ó, você está viajando, aí você não está acompanhando o mapa e você se perdeu. Imagine se você olha 400 quilômetros depois, 500 quilômetros depois, e se dá conta de que aquela pista não era a pista que você deveria. Olha quanto prejuízo de tempo, quanto tempo você perdeu, quanto combustível você gastou, que você vai ter que voltar tudo até pegar a sua rota de novo e tudo mais. E é assim que as pessoas dirigem as empresas. Quando não fazem um planejamento estratégico ou se fazem o planejamento e não acompanham. Então, se você não acompanhar a evolução do seu planejamento estratégico ao longo do período, no final você pode descobrir que você já rodou 500 quilômetros sem estar na rota certa. Você não vai alcançar os seus objetivos. Então, acompanhe, faça os checkpoints ali, coloca lá na tela bonitinho, na parede, para que você não se perca ao longo do seu
percurso da sua viagem. E algumas vezes o problema nem é o planejamento, e sim a falta de acompanhamento. Então é por isso que eu estou sendo tão incisivo. Acompanha, acompanha e acompanha. Estou sendo incisivo mesmo porque o que eu mais vejo são planos de intenções e não planejamento estratégico. O cara desenha numa folha lá, guarda na gaveta, daqui a pouco nem ele sabe onde é que está. Você pergunta onde a empresa vai chegar, ele não tem meta, não tem planejamento, não sabe para onde vai. Então é por isso que eu estou sendo tão incisivo. Acompanhe seu planejamento estratégico, acompanhe os checkpoints que você colocou. Não deixa isso se perder ao longo do tempo. Lembre-se, aquilo que não é medido não é gerenciado. E o que não é gerenciado não traz resultados. Nosso quarto ponto que define um bom resultado de um planejamento estratégico é a execução. Para que o seu planejamento possa dar resultados e até mesmo superar as expectativas, a execução é primordial. Se a execução falhar por qualquer motivo, o resultado com certeza ficará comprometido. Isso porque o resultado está diretamente ligado ao poder de execução que nós, seres humanos, temos todos os nossos dias. Então, é simplesmente impossível nós termos qualquer resultado sem uma execução impecável de todos os pontos que foram definidos dentro do seu planejamento estratégico. E nós estamos falando de executar o que, afinal de contas? Nós estamos falando de executar cada etapa que vai garantir o cumprimento de cada pequena meta, pequeno checkpoint ao longo do caminho do seu planejamento. Se no seu planejamento estratégico está definido que você vai fazer X postagens por dia, X ligações, X visitas por dia ou por semana, se é para falar com tantos clientes, X clientes todos os dias, se é para medir a eficiência daquela linha, se é para reduzir essa despesa aqui, se é para melhorar a eficiência desse caixa, tudo que precisa ser feito tem que ser realizado dentro do seu prazo. Se você quer um determinado resultado na semana, ele precisa ser alcançado através dessas ações, através da execução do seu plano e das etapas dele para que isso aconteça. Porque se você não tiver muita organização, se você realmente não executar o passo a passo que você precisa, você não vai chegar no resultado que você deseja. E é aí que eu coloco dois sinais de alerta. Muito cuidado aqui nessa execução, porque essa é a maioria onde absolutamente, a maioria absoluta das pessoas, a maioria absoluta das pessoas desistem. É aqui que as pessoas desistem dos seus planejamentos estratégicos, dos seus objetivos, dos seus sonhos ao longo daquele período. Por quê? Porque elas começam a executar. E começam as primeiras execuções. Não é nada aprofundado, são as primeiras execuções. Geralmente, toda execução te tira de uma zona de conforto. Por exemplo, eu quero ter um corpo mais bonito, então eu vou ter que ir para a academia. É muito mais confortável ficar sentado no meu sofá, comendo lanches e assistindo filmes. Só que, se eu continuar sentado no meu sofá, comendo lanches e assistindo filmes, eu não vou ter o corpo que eu desejo. Então, para isso eu preciso agir, executar. Então, eu vou sair daqui, vou executar uma ação de ir lá, me matricular na academia, definir o meu horário de treino, contratar um personal, se for o caso, pegar os meus treinos, executá-los todos os dias, que vão começar a vir as dores musculares, porque você está tirando o seu corpo da zona de conforto, você está colocando ele em movimento, então ele não está acostumado com aquilo, até que os resultados comecem a aparecer. Só que eu falei uma palavrinha nessa pequena história: dor. E quando a dor começa a aparecer, as pessoas começam a desistir, porque elas saem da zona de conforto. A nossa mente começa a trabalhar assim: ah, é muito melhor eu ficar no sofá do que eu ir para lá passar dor. Para que eu vou lá sentir dor de novo? Aqui tá tão quentinho, aqui tá tão gostoso. Assim é na sua empresa. Antes de desistir, persista. Por quê?
Porque executar o seu planejamento estratégico vai tirar você, vai tirar o seu time da zona de conforto, vai tirar as pessoas que estão ao seu redor. Você vai ter que dizer mais nãos do que sims, nãos até mesmo para você mesmo. Só que tem uma coisa muito clara na sua cabeça. São esses nãos, é essa saída da zona de conforto que vai garantir que você alcance os resultados que você deseja. Então, não faça como a maioria das pessoas que começa a executar as primeiras açõezinhas e já desistem dos seus planos de ações, dos seus planos, planejamentos estratégicos, dos seus objetivos. A execução é fundamental para que você alcance os seus resultados. E o seu maior sabotador está na execução e é você mesmo. Seu maior sabotador é você mesmo. Então, toda atenção na hora de executar o seu planejamento, as ações, é pouca. Lembre-se que apenas o movimento te levará aos lugares que você deseja estar. Somente o movimento vai te levar para os resultados que você deseja adquirir. E em resumo, então, como nós sempre temos aqui, quais são as 4 grandes etapas que um planejamento estratégico precisa ter para você colocar em prática a partir de agora? Primeiro, aonde você quer chegar? Começando sempre, inclusive, de preferência, de baixo para cima. Quanto eu quero ter de eficiência de caixa até eu chegar na minha meta de faturamento, se for necessária. Segundo ponto, como você vai executar? Qual o caminho que você vai seguir ao longo da sua jornada para você alcançar os objetivos necessários, os objetivos desejados? Terceiro, o prazo do seu planejamento. Quanto tempo vai durar? Faça de 12 meses, um ano. Depois você faz mais um, mais dois, e você vai aumentando isso ao longo do tempo. Mas, no primeiro momento, faça do seu próximo ano, um ano só. E você já vai ver uma mudança significativa na sua vida, no seu dia a dia, ao longo do tempo. E o quarto passo, a execução. Cuidado, essa pode ser a maior armadilha que você pode cair. Então, cuidado com a autossabotagem, cuidado com dizer muitos sims. Sempre que você diz um sim para os outros, você está dizendo um não para você mesmo. Então, coloque-se em primeiro lugar na sua execução. Lembre-se que você está indo para o lugar dos seus sonhos. E lá, só você sabe o que você vai encontrar, o que você realmente deseja. Então, diga sim para os seus sonhos. Diga sim para a execução. Diga sim para o teu planejamento estratégico. E diga não para as outras coisas. E não para fazer o contrário. Dizer sim para todo mundo e automaticamente dizer não para os seus sonhos, dizer não para o seu planejamento. O seu planejamento precisa sempre estar em primeiro lugar. Então, muito cuidado com a execução. E assim que eu me despeço, então, espero ter ajudado muito, muito, muito nesse teu planejamento. Se você gostou, se te ajudou, se faz sentido, já clica aqui, já compartilha com outras pessoas esse conhecimento nesse momento que estamos precisando bastante. Não se esqueça de ativar aqui as notificações, ativa aqui, já se inscreve no canal para você não perder nada, nada, nada de tudo que nós divulgamos aqui todos os dias. Isso mesmo. Todos os dias tem vídeo novo aqui no canal para ajudar você a fazer uma gestão financeira mais eficiente da sua pequena empresa e fazer sobrar caixa no seu negócio com até 30 minutinhos por dia. Então, já clica aqui, se inscreve, ativa as notificações e se esse conteúdo fez sentido, se esse vídeo fez sentido para você, já compartilha também. Vamos fazer essa corrente do bem e ajudar outras pessoas a alcançarem seus objetivos. Meu grande abraço e nos vemos no nosso próximo encontro. Tchau!